Eu sou o professor Douglas e esse vídeo tem o objetivo de apresentar um problema de programação linear e sua modelagem através de uma metodologia específica. O problema: certa empresa fabrica dois produtos, P1 e P2. O lucro unitário do produto P1 é de 1.000 unidades monetárias e o lucro unitário de P2 é de 1.800 unidades monetárias. A empresa precisa de 20 horas para fabricar uma unidade de P1 e de 30 horas para fabricar uma unidade de P2. O tempo anual de produção disponível para isso é de 1.200 horas. A demanda esperada para cada produto é de 40 unidades anuais para P1 e 30 unidades anuais para P2. Qual é o plano de produção para que a empresa maximize seu lucro nesses itens especificados? Bom, o primeiro passo para a modelagem é a separação das informações que num enunciado como esse, ou num problema como esse, vêm de certa forma embaralhadas. Então, a metodologia proposta por este professor é a separação em 3 níveis para o processo de modelagem. O primeiro nível é separar o objetivo, deixar isso bem explícito. O segundo, as variáveis de decisão, que são os caminhos que nós temos para atingir o objetivo. E o terceiro, que são as restrições, tudo aquilo que no modelo ou na situação problema impede que a empresa atinja o seu objetivo. Após a leitura detalhada do enunciado, podemos observar que o objetivo nesse caso é maximizar o lucro total anual. Geralmente, os problemas de programação linear são de maximização ou minimização. Nesse caso, queremos maximizar uma medida benéfica, que é o lucro. A empresa tem basicamente 2 caminhos ou 2 variáveis de decisão para obter o lucro máximo. Primeiro, a quantidade anual de produtos de P1 a ser produzida, chamamos de X1, e depois a quantidade anual de produtos P2 a ser produzida, que é o nosso X2. Com relação às restrições, após uma leitura bem detalhada do problema, chegamos nas seguintes restrições. A primeira delas é a disponibilidade de tempo para a produção. A empresa tem até 1.200 horas por ano para gastar com a produção dos produtos. Uma outra restrição é a demanda anual máxima de P1. O mercado aceita até 40 unidades de P1. Não adianta produzir mais do que 40 unidades, pois o mercado não vai aceitar. P2, da mesma forma, tem uma demanda anual máxima de 30 unidades. E assim nós completamos o nosso ciclo de informações ordenadas para montar o modelo. O passo seguinte é montar o modelo matemático. O modelo matemático começa sempre pela função objetivo. A função objetivo é sempre de máximo ou de mínimo. Nesse caso, queremos maximizar. Maximizar o quê? O valor associado a cada variável de decisão. Se x1 é a quantidade de P1 a ser fabricada e x2 a quantidade de P2, queremos descobrir o lucro máximo possível nessa situação. E o lucro máximo possível nessa situação virá através da seguinte fórmula: 1.000, que é o lucro para cada unidade de X1, vezes a quantidade que a gente vai produzir de X1, mais 1.800, que é o lucro de X2, vezes a quantidade que a gente vai produzir de X2. Em seguida, devemos colocar no modelo as restrições. A primeira restrição é a restrição de tempo. Cada unidade de X1 gasta 20 horas, então temos 20 de X1 mais 30 de X2, que é quanto gasta cada unidade de X2, não deve ultrapassar 1.200 horas, menor ou igual a 1.200. A restrição seguinte diz respeito apenas a X1, assim só ele aparece no modelo. X1 deve ser menor ou igual a 40, que é uma restrição de mercado. Não adianta produzir mais do que 40 unidades de X1, que o mercado não aceitará. Na sequência, X2 e sua demanda de mercado deve ser menor ou igual a 30. E por último, a restrição de não negatividade. Tanto x1 como x2 devem ser nulos ou positivos. Não há como dar uma ordem de produção negativa nesse caso. O próximo passo é resolver esse modelo e achar a resposta ótima ou a solução ótima de quantas unidades devemos de produzir de x1 e de x2. Para isso, utilizaremos em nossa próxima aula um modelo através do Excel, uma planilha eletrônica, com uma ferramenta específica chamada Solver.
Até a próxima aula.